Sherebrancio Kobo Sondoro Bolorobosh. Remba Sakandara Barabalara Mama Sondoro. Ebra Ancio Kobo Sondoro Bolorobosh. Reba Sakandara Balara Mama Sereba Kandorobosh. Miriam Rosso Kondorobosh. Marabakasa Darabalara Mama Sondoro Bolorobosh. Merebrancia Carabasondoro Bolorobosh. Pai, obrigado. Nós alinhamos, Pai, o nosso coração essa noite, Pai, para a Tua vontade, para aquilo que o Senhor tem para fazer, realizar no nosso meio, em nós e através de nós. Obrigado, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, por aquilo, Pai, que o Senhor tem apontado, Pai, para a nossa vida pessoal, para a igreja. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sei, Pai, que todo o suprimento, toda a provisão, todo o recurso, toda a unção, toda a graça que precisamos para o cumprimento da visão celestial, do propósito divino, o Senhor tem enviado, o Senhor tem apontado. Então, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, nós te rendemos graças. Colocamos, Pai, a nossa mente e o nosso coração disponíveis, Pai, para o que o Senhor tem para fazer, apontar, realizar em nós e através de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por aquilo, Pai, que o Senhor tem para fazer hoje. Eu sei, Pai, que a Tua palavra nos conduz assim, Pai, como o Senhor deixou escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Pai, é a Tua palavra. E nós ficamos, Pai, com o que o Senhor diz. Nós, Pai, levantamos, Pai, nossas mãos, nós te rendemos graças. Obrigado, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. É um culto ao Senhor, Pai, que nós viemos prestar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós saímos da condição de espectadores e nos tornamos, Pai, participantes daquilo que o Senhor quer fazer, que o Senhor tem feito, Pai, nesse lugar, nessa região. E obrigado, Pai. Aleluia. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Que trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Esse é o nosso Deus, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Aleluia, aleluia. Deus é bom, gente. Eu quero encorajar você a alinhar seu coração nessa noite, porque você não está num lugar comum. Não encara esse culto hoje como mais um culto, é um dia comum. Não, nunca é um dia comum para crente. Crente não tem dia comum. Primeiro, o Espírito Santo, Deus Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, mora dentro de nós. Fala para mim, como que alguém consegue ser comum desse jeito? Não existe. Sabe, eu quero te encorajar a crer que milagres aconteceram nas Escrituras e não tinha dia marcado. Não estava escrito lá, venha hoje que as muralhas vão cair, campanha da muralha que cai. Não, foi um dia comum. A Bíblia também não diz lá que tinha um cartaz e Moisés falando, venha que é hoje que o mar vai se abrir. Não, nem ele não sabia. Era mais um dia. E também não sabe se é sábado, se era domingo, se era segunda, até porque o calendário não era contado desse jeito, naquela época, tá bom? Mas é para a gente crer e ter expectativa de que a gente não está em um ambiente comum. Isaías 40:12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus em palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó de todo o peso dos montes em romana e em outeiros, em balanças de precisão? Sabe, gente? Presta atenção aqui em mim. Quando sabe que essas coisas estão se arrumando? Vocês... Aleluia.
Aleluia. Fique em paz, a gente espera. Aí, tá vendo? Ó? Depois da tempestade, sempre o sol está lá. Aleluia. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como a gente tem dito, tudo que a gente chama nesse lugar chega. Eu ia contar depois, mas não me aguento, já conto já. Mas quando sabe, já tem até uma TV de 55 polegadas para a gente pôr ali, tá bom? Grupo de louvor, não vai ter mais a pasta ali agora, vocês vão ver a letra lá, vocês vão se ver naquela TV. Eu já creio que a gente vai ter outra TV desse tamanho também para a gente colocar lá na salinha das crianças, em uma das salas, porque a outra vai ter projetor, tá bom? Esse é o Deus que você crê, esse é o Deus que habita dentro de você. Logo, logo já vai ter ar-condicionado lá para as crianças também. Por isso não pensa que é mais uma quinta-feira, não é mais uma quinta-feira. É isso que eu estou dizendo, o dia da pesca maravilhosa, o maior milagre que Pedro viu ali no trabalho dele, que ele nunca tinha conseguido fazer, foi num dia comum. Então hoje não é só dia 11/4, hoje é o dia que o Senhor fez. Quem garante para você que hoje não é o dia do maior milagre da sua vida? Ou você, não, eu tinha expectativa de que o maior milagre da minha vida viria num culto de domingo, ou num culto de ceia, que eu estava mais arrumado. E quem disse que Deus está esperando isso? Quem disse que Deus está preso nessas coisas? Ah não, eu estava esperando que o grande milagre da minha vida fosse numa grande conferência, porque eu achei que viria daquele ministro, sabe? Aquele ministro tem o mesmo Espírito Santo da pessoa que vai ministrar hoje aqui. É o mesmo Deus. E eu sei que quando a palavra de Deus é ministrada, algo divino acontece. Eu só preciso alinhar o meu coração, porque a Bíblia diz que esses sinais acompanham os que creem. A Bíblia não diz os sinais acompanham o ministro que vai pregar. Se o ministro crê, vai acompanhar ele. Mas se o ouvinte daquele ministro do dia crê, também vai acontecer na vida dele. Porque a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem. Você crê para hoje? Então eu quero chamar a Luciana Lira hoje, aleluia, pode vir para cá. Aleluia. Recebe a palavra, a instrução divina, e eu sei que hoje ela vai ser boca de Deus para nós, assim como todos aqueles que têm passado por aqui têm sido. Quanta instrução divina, quanta coisa boa a gente tem recebido desse lugar, em nome de Jesus. A Luciana é de casa, mas eu quero orar por ela, se ela me permitir, aleluia. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por sabedoria divina, graça e favor, Pai, para o cumprimento do propósito divino, da visão celestial. E eu sei que ela vai ser hoje, Pai, boca de Deus para nós. Muito obrigado, Pai. Nós alinhamos o nosso coração e a nossa mente para receber, Pai, a Tua palavra, acolher com mansidão no nosso coração, colocar em prática e vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, amém, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém. Eu gostaria de deixar enfatizado nessa noite isso, que Deus, Ele é muito bom. E eu quero que você saia com essa convicção nessa noite, que Deus é muito bom. Enquanto você se assenta, eu gostaria de fazer mais uma oração, amém? Aleluia. Pai, eu sei que a sua palavra, Deus, ela é verdade, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor é imutável, Pai. E eu sei, Pai. Senhor, eu sei porque sei, Pai, que a palavra do Senhor, Pai, ela vai produzir aquilo que o Senhor deseja nessa noite, Pai. Não por causa de mim, Senhor, mas por causa da sua verdade, da sua palavra, Pai. E eu levo cativo ao Senhor todo pensamento, Pai, todo pensamento à obediência de Cristo nessa noite. Pai, nenhum cansaço, nenhuma aflição, nenhuma preocupação. Pai, nada vai nos tirar, Deus, do Senhor nessa noite. Nada vai roubar a sua palavra de nós nessa noite, Pai. E como o pastor disse aqui, Senhor, hoje, Pai, nós podemos sair daqui com grandes coisas, com grandes milagres, Senhor, porque nós não estamos amarrados ao tempo, Senhor, mas a sua palavra, e ela é viva e ela é verdadeira, Pai. Obrigada por integridade à sua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque é o Senhor quem vai conduzir esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso ajudador, Pai. Eu rendo graças ao Senhor, Pai, por te servir, por estar, Senhor, aqui nessa igreja, Pai, por fazer parte desse corpo que é tão excelente, Pai, que preza tanto pela verdade do Senhor, pela palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos, novamente, aleluia. Hoje não é pegadinho, hoje é de verdade, amém. Glória a Deus por isso, aleluia. Deus é bom e Ele não muda, aleluia. Gostaria de ler com vocês nessa noite o livro de Salmos 107, aleluia, no versículo 1, aleluia, aleluia. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Como eu falei no início, hoje, durante toda essa semana, durante esses dias, Deus tem ministrado ao meu coração que Ele é bom e Ele não muda. E pensando sobre isso, sabe? Eu refleti bastante nesses dias mesmo sobre a bondade de Deus, porque tanta coisa se torna comum no nosso dia a dia, sabe? Tanta coisa vira rotineiro que a gente acaba não percebendo a bondade de Deus na nossa vida. Talvez existem coisas que ainda não aconteceram, que ainda não chegaram da forma que a gente queria. Então, por conta dessas coisas, a gente acaba se apegando a esses fatos e não rendendo graças a Deus pelas mínimas coisas que Ele tem feito na nossa vida. Amém? E eu gostaria de ler com vocês o livro de Salmo também, no capítulo 103, no versículo 8. Aleluia. Salmo 103, no versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Na versão viva, o versículo 11, ele diz assim, ó. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados e desobediência merecem, pois o seu bondoso amor para com as pessoas que o amam e lhe obedecem é muito grande. É maior que a distância entre o céu e a terra. O pastor leu aqui em Isaías, no início, né, Deus falando que Ele estendeu os céus como uma cortina e mediu os grãos de pó na balança. Então, a gente tem uma noção por esse versículo que ele leu sobre a grandeza de Deus. E aqui ele fala na versão viva que o amor dele por nós ele é tão grande que é maior do que a distância entre os céus e a terra. Amém? Aleluia. Quando eu me converti, quando eu tive uma experiência com Deus, eu ainda não conhecia muitos versículos, não sabia muito da palavra, e eu ainda achava que Deus, Ele era bom, mas tinha algumas coisas que Ele fazia que eu não conseguia entender. Quando eu li, eu me lembro que quando eu li no Antigo Testamento, eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda, né? Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu li num versículo, eu não me lembro agora em qual livro que conta essa história, quando Uzá, ele vai segurar a arca, Davi está levando a arca de volta, de volta lá para Jerusalém. Então, ela está no carro de boi, o carro de boi balança e ele vai segurar a arca. E a arca cai e naquele momento ele morre, porque só os levitas podiam tocar na arca. E eu me lembro que quando eu li aquele texto, eu falei, meu Deus, mas como assim? Um rapaz tão bom foi lá com zelo. Como assim, Senhor? Uma pessoa que tem zelo com as suas coisas, zelo com a sua palavra, foi lá para proteger ela de cair, de quebrar ou de acontecer alguma coisa. E ele morreu, simplesmente abriu lá um buraco e o homem morreu e aconteceu tudo aquilo lá. E sabe que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, tanta gente morria e Deus mandava matar uma cidade inteira e tudo, e que não era para deixar ninguém vivo, e eu ficava meio confusa em relação a isso. Deus é bom, mas às vezes Ele mata. Então eu tinha essa confusão dentro de mim. E eu me lembro que quando eu fui fazer o rema, a gente teve uma matéria que chama Caráter de Deus. E a gente aprende que Deus ele é bom, amém? Independente de todas as coisas, Deus ele é bom e Ele não muda. E através dessa matéria eu pude entender algumas coisas, entre elas essas questões que envolviam o Antigo Testamento.
A palavra diz que a lei, ela veio para mostrar o pecado para as pessoas. Se não fosse a lei, elas não sabiam que matar era errado, quer dizer, todo mundo sabe que é para matar, né? Mas então a lei veio para mostrar algumas coisas, estabelecer algumas coisas que podiam e que não podiam. E era como se fosse um contrato. Olha, vocês têm que fazer assim, assim, assim. A bênção e a maldição. Se vocês agirem errado, vai acontecer as maldições. Se vocês agirem corretamente, as bênçãos vão acontecer na vida de vocês. Então, quando a gente para ler os mandamentos de Deus, era feito aliança naqueles tempos, né? E as alianças, elas eram feitas de tempos em tempos, porque as pessoas morriam. Deus fez uma aliança com Moisés, Moisés morreu. Depois fez uma aliança com Abraão, Abraão morreu. E assim sucessivamente até chegar Jesus. Que Jesus, ele fez uma aliança eterna. Amém? Aleluia. E quando a gente vai lendo essas coisas, a gente vê, tá no contrato. Mesma coisa, você compra um carro, tem um contrato lá. Se você não pagar a parcela ou se acontecer alguma coisa, vai ter o ônus. E também vai ter o bônus. Então eu entendi que Deus não era mau e ele matava aquele povo. Estava no contrato, amém? No Antigo Testamento. Que eles não poderiam agir daquela forma. Mas eles agiam daquela forma. Estava escrito que as pessoas não podiam tocar na arca. Então, quando o rapaz foi lá e tocou, ele morreu. Mas estava escrito, ele não foi desapercebido. A intenção dele foi boa. Mas eu já tinha falado que não podia fazer aquilo. Então, eu comecei a entender algumas coisas. Que, de fato, Deus ele é bom e ponto final. E eu comecei, sabe, a tirar esse pensamento de, Deus, ele permite as coisas que a gente fala, né? É permissão de Deus, tal coisa aconteceu, foi permissão de Deus. E eu pude entender que não. Tem coisa que Deus ele não se intromete, a gente sabe que não é para a gente fazer, a gente faz, então infelizmente a gente vai ter que cumprir com as consequências daquilo ali. E era isso que acontecia no Antigo Testamento. E eu escutei a Sâmia Rocha falando num vídeo, eu até queria ouvir a ministração inteira, mas eu ainda não ouvi. Eu procurei, mas não consegui achar ela na íntegra, só os vidinhos, então eu não ouvi. Que ela fala, no dia do velório da irmã dela, né? Ela fala que Deus é bom em tudo que Ele faz. E Deus é bom em tudo que Ele não faz também. E muitas vezes a gente não considera essas coisas. Como eu disse no início, a gente se apega tanto às coisas que a gente deseja que aconteça, que a gente quer que aconteça, que a gente acaba pensando, eu acho que Deus não gosta tanto assim de mim, porque olha, acho que Deus se esqueceu de mim, ou eu estou em pecado, ou está acontecendo alguma coisa comigo, porque eu estou crendo há tanto tempo para isso, tantas coisas têm acontecido. E sabe, queridos, que o diabo ele é mentiroso, quantos sabem disso? Eu ouvi a Kézia dizer, eu gostei bem muito disso, ele não tem nem certidão de nascimento, amém? Então ele é mentiroso. E o que ele quer fazer? Ele quer mentir para nós. Ele quer fazer a gente entender que Deus se esqueceu da gente, ou que tem coisas que ainda não aconteceram, que na vida de fulano é mais rápido, que a gente às vezes acaba sendo um bichinho de Jacó, amém? E ele vem mesmo com sementinhas para poder fazer a gente tirar a nossa fé e a nossa força do Senhor. E eu pensando sobre essas coisas, sabe? Uma vez, foi em 2015, a minha mãe descobriu uma enfermidade, ela descobriu um câncer. E eu lembro que eu passei, os meus avós, pai da minha mãe e mãe da minha mãe, eles também tiveram câncer. E eu me lembro que quando a minha mãe começou a passar mal e começou a sentir várias coisas, eu lembro que eu só falava assim, Deus não deixa minha mãe ter câncer, Deus não deixa minha mãe ter câncer. Porque eu ficava pensando assim, eu não vou aguentar passar com a minha mãe tudo que eu via os meus avós passando. Não que eu queria que eles tivessem minha mãe, não, mas é porque é a mãe da gente, a gente sabe como é, né? E eu me lembro que quando eu descobri, quando realmente veio um diagnóstico de câncer, eu ficava, meu Deus, mas eu não tenho uma vida torta, Senhor, eu tenho uma vida consagrada ao Senhor. Eu já servi a Cristo nessa época, já era uma pessoa que não dançava colado, como diz o pastor Zé, não fazia coisas erradas, amém? E eu achava assim que Deus foi muito injusto comigo, porque eu pedi tanto para Deus, eu falava, Senhor, de tudo nessa vida, a única coisa que eu não quero, que eu tenho medo, na época eu tinha medo ainda, amém? É que a minha mãe não tivesse câncer, porque eu falava que eu não suportaria ver a minha mãe passando por aquilo que os meus avós passaram. Mas veio o diagnóstico e cada etapa foi uma etapa desafiadora.
E eu me lembro que eu ficava assim, mas Senhor, eu pedia para o Senhor, por que o Senhor não atendeu a minha oração? E eu pensava assim, mas por que Deus vai deixar uma pessoa boa? Minha mãe tinha um amor pela vida, ela gostava muito de passear, era uma pessoa divertida. Por que, Senhor, que uma pessoa dessa vai ter uma doença dessa? Eu já sei o fim que isso vai dar, na minha cabeça eu pensava, né? Mas Deus foi tratando comigo e eu fui entendendo que eu não precisava de algumas respostas, que eu precisava da força dele. E eu me lembro que nessa época eu li uma frase, sabe? Que dizia assim, ó, resiliência é ter dentro de si um sol que nunca se apaga. Isso não era versículo, nem estava na Bíblia, amém? Mas eu falei, olha, eu vou manter esse sol dentro de mim, eu não vou deixar ele se apagar, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito positiva, sabe? Estava sempre dando risada, sempre feliz, e eu via ele naquela situação, sempre animado, sempre com uma palavra de força. E não foi fácil, sabe, queridos? Aceitar a partida e entender todas essas coisas. E por muito tempo eu ficava pensando sobre isso. E eu me lembro que nesse tempo, eu não estou dando testemunho não, amém, irmãos? Eu só estou fazendo uma introdução para vocês entenderem mesmo o conteúdo. Então, e durante esse tempo, também eu passei eu era casada na época e passei por um divórcio. Então eu pensava, Deus, olha, se não for minha mãe, vai ser eu que vou do coração, porque olha quantas emoções. E eu me lembro que por um tempo, sabe, eu fiquei relutando dentro de mim e pensando, mas se Deus é bom, por que Ele permite acontecer essas coisas? Mas se Deus é tão bom e é tão perfeito, por que tem gente que sofre tanto? Porque a gente se apega ali naquela situação que a gente não consegue ver saída em muitas coisas. Tem problemas que se levantam na nossa vida, uma tempestade que se levanta que a gente não consegue ver a calmaria, a gente não consegue ver a solução, acha que aquilo nunca vai passar. Mas sabe, queridos, que passou? Tudo se resolveu. A minha mãe descansou no Senhor, ela foi salva, aceitou Jesus antes da sua ida com o Senhor. E depois eu passei de novo por isso com o meu pai. Mas quando aconteceu com o meu pai, eu já tinha uma outra cabeça. Eu já entendia que Deus era bom. E eu lembro que durante os dias que sucederam o luto, eu sempre falava comigo mesmo, Deus é bom em todo o tempo. Eu já não ficava mais questionando Deus como da outra forma, quando aconteceu com a minha mãe. Mas eu sempre falava para mim mesmo, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. E sabe, queridos, pensando por esse lado hoje, eu tive o privilégio de acompanhar de perto meu pai e a minha mãe. Sabe, o Marquinhos está aqui, a Malu tá aqui também. Então, eles sabem que eu passei o tempo inteiro com eles. Eu tive o privilégio de levar para o hospital, de cuidar, de passar os últimos momentos, os últimos meses, os últimos dias de vida muito perto deles. E sabe que hoje eu sou grata ao Senhor por isso? Hoje eu entendo que eu tive um privilégio no meio de todas essas coisas, sabe? De ter aprendido com eles, de ter sido uma boa filha, de não ter deixado nada para trás, sabe? De pensar, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter falado, mas eu te amo, ou eu poderia ter feito alguma coisa com eles. Sabe, queridos, a sensação que eu tenho hoje é que eu fiz tudo que eu podia ter feito, sabe? E eu não me arrependo de nada que eu fiz. Não me arrependo de nada. E hoje eu entendo que Deus é bom, porque Ele cuidou de mim. Sabe por quê, queridos? Eu poderia ter ficado doente, eu poderia ter abraçado a mentira do diabo, como eu falei. Ó, você não declarou que sua mãe não ia ter doença? E olha aí para você ver o que aconteceu. Eu não abracei isso não, queridos. Eu fiquei com a palavra. Por muitas vezes eu não tive a resposta. Mas, sabe, eu continuei buscando e eu não desanimei. E quando a gente decide, quando a gente escolhe a palavra, a gente está alicerçando, a gente está fazendo nosso alicerce na rocha. Eu imagino que, ó, o nosso alicerce ele vai só indo para o fundo, para o fundo. Quando a gente passa, a gente vê um prédio alto, o alicerce ele não fica exposto, ele fica lá no fundo. Os homens aqui que mexem com obra, eles sabem disso. Eu não tinha noção que para fazer uma casa simples que seja, você precisa fazer uma estrutura. E essa estrutura, ela não é 50 centímetros do chão, ela tem que ter um fundamento, para que quando venha uma chuva, um vento forte, ou o peso que vai ser colocado em cima, amém? Ela possa suportar. E é no dia a dia, são nas coisas que vão acontecendo na nossa vida, que o nosso alicerce, ele vai sendo construído, ele vai sendo montado. Então, Deus, ele vai forjando a nossa vida.
Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os profetas, não foi fácil para Moisés, para Abraão, e não vai ser fácil para nós algumas situações mesmo. Mas nós temos que ter essa convicção que Deus é bom e Ele não muda. Independente do que Ele faça, escolha ficar com a palavra. E como eu disse, mesmo que alguma coisa talvez ainda não tenha acontecido na sua vida, querido, da forma que você quis, continue firme na convicção e confessando a palavra. Morte e vida estão no poder da língua. É você que constrói a sua vida e as suas coisas com a palavra que sai da sua boca. Não deixe sair murmuração, não deixe sair incredulidade. Glória a Deus que nós estamos no ministério aonde a palavra genuína é ministrada. Aonde nós temos desde dos cabeças do ministério, que é o Bispo Guto, até todos os pastores e o nosso pastor, eles zelam para que a palavra se cumpra na nossa vida. Nós não temos aqui uma comida temperada, não. Nós temos aqui uma palavra de verdade, uma palavra que alimenta. Nós temos um pastor sobre a nossa vida que tem integridade. Nós temos um pastor que se preocupa conosco, que tem compromisso em orar pela nossa vida e nos fornecer um bom alimento. Então nós estamos num lugar bem cuidado. E glória a Deus por isso. Porque aqui nesse lugar nós temos ferramentas. Quando a gente volta para a nossa casa, a gente volta com ferramentas para a gente conseguir fazer o que tem que ser feito lá fora. Às vezes a gente entra aqui mal e a gente sempre vai ouvir uma palavra boa, uma palavra genuína, que se os nossos ouvidos estiverem prontos e o nosso coração estiver aberto, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Porque não é qualquer alimento que é servido aqui. A gente sabe disso. E nós temos esse privilégio de ouvir. E como eu cresci nesse lugar, amados. Como eu cresci aprendendo com o pastor Romeu e com a Maria. Porque eles sempre fornecem um alimento bom. E como eu disse aqui nesse lugar, eu pude aprender muitas coisas. Eu pude entender algumas coisas. E mesmo que eu não entenda e que eu não tenha resposta para todas as coisas, hoje eu sei que Deus é bom. Amém? Aleluia. E como eu estava falando, no Antigo Testamento, Deus, ele se apresentava de algumas formas. São os nomes redentivos de Deus. E ele se apresenta na Bíblia como Jeová Jiré, que é o Senhor proverá, o Deus da provisão. Ele se apresentou como Jeová Shalom, que o Senhor, que é a nossa paz. Ele apresentou como Jeová Tzidkenu, que o Senhor é a nossa justiça. Ele se apresentou como Jeová Roi, ou Ra, que é o Senhor é o nosso pastor. E Ra, ele vem da palavra alimentar. Eu estava pensando, Davi, quando ele fala sobre o Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor. E essa palavra, ela quer dizer que o Senhor me alimenta. Pensa, querido, que você tem um pastor. Você tem um Deus bom que te alimenta, que te supre, que te cura. E como eu falei no início, hoje nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas, aonde Jesus, o nome de Jesus, ele fez um compilado de todas essas apresentações de Deus, de todos esses nomes redentivos de Deus. E em Jesus, hoje nós temos a provisão, hoje nós temos a cura, hoje nós temos a paz, hoje nós somos feitos a justiça de Deus, amém? Então, tudo que nós precisamos hoje, nós temos em Jesus, e isso aí vai ser eterno. Não vai ter mais uma nova aliança, não vai ter mais nada que a gente precise fazer. Porque Jesus, através do sacrifício dele, amém? Ele pode proporcionar isso para todos nós. E hoje nós temos livre acesso. A palavra diz em João 10:10, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Sabe como o pastor fala? Se ele tivesse vindo só para trazer vida, já estava bom, porque a gente já estava mesmo condenado a ter uma vida miserável, a estar condenado a ir para o inferno mesmo, mas ele veio para trazer vida e vida ainda em abundância. Sabe, o plano de Deus, o plano original de Deus para nós sempre foi abundância, nunca foi escassez, nunca foi enfermidade, nunca foi miséria, nunca foi morte. Deus, quando ele faz o homem no jardim, ele não pensou que
que poderia acontecer alguma coisa, ou, não, vou fazer eles aqui um tempo, se nada der certo, eu coloco eles lá para fora. Esse não era o plano de Deus. Deus, ele fez o homem para ser cuidado, para ter comunhão com ele. Amém? E Deus, ele foi tão cuidadoso com isso, que quando o homem, ele peca, que ele desobedece e come do fruto, Deus, ele fecha aquele lugar, aquele jardim, para que o homem não coma da árvore da vida e e passe o resto da vida dele, da eternidade dele, amém? Fadado a essa vida de condenação, de morte e de tudo. Então, até isso foi o cuidado de Deus com a vida do ser humano. E eu imagino que ali naquele momento, Deus ele falou, aliás, né, para a serpente, que da mulher nasceria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, naquele momento, Deus já decretou. Está assim, mas não vai ficar assim. Não vai ser para sempre assim. Então, Deus, ele faz alianças com os homens, como eu falei, por gerações e gerações, ele vai fazendo aliança, porque ele sempre quis poupar o povo dele, ele sempre quis proteger o povo dele. E quando a gente vê, através de Abraão, ele faz uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de multidões. Então, Deus, ele vai separando o povo dele, Deus vai cuidando do povo dele, até quando chega Moisés, Deus dá uma ordem a Moisés para tirar aquele povo do Egito, da escravidão, e aquele povo vai até Canaã. A gente vê que Deus, o tempo todo, ele vai cercando os filhos dele. O desejo de Deus sempre foi cuidar, sempre foi proteger os filhos dele. Porque Deus é bom. Sabia, queridos, que a Bíblia diz mais de 70 vezes que Deus é bom? Deus fala mais de 70 vezes sobre a bondade do Senhor. E muitas vezes a gente quer se apegar a um detalhe que o diabo vem colocar na nossa vida. Uma mentira que ele lança sobre a nossa vida. Hoje eu quero que você saia daqui com essa convicção, que Deus é bom e ele não muda. Então vai passando gerações e gerações, e eu fico imaginando Deus, quando Jesus vem e morre, que foi um sacrifício eterno por nós, como eu falei, e sabe, e Jesus, ele morre e ele nos garante depois daquele momento, vida eterna, saúde, prosperidade, cuidado, sozo. Olha quanta coisa, meu querido, Jesus conquistou naquela cruz. Olha quanta coisa Deus fez por nós, Jesus fez por nós. Esse é o plano de Deus, que nós fôssemos cuidados, que nós fôssemos protegidos, que nós fôssemos amados e que nós nos sentíssemos amados também. Deus, ele tem aliança com o povo dele. Deus nunca desamparou, como eu disse, nem no Antigo Testamento, aonde onde havia a lei, amém, que eles tinham que cumprir aquela lei. Deus, ele tinha o povo dele que era separado. Davi, quando ele vai lutar com o gigante, ele fala, que tenho eu contigo, seu incircunciso, porque ele sabia que o gigante, ele não tinha aliança com Deus, e Davi tinha convicção do que acontecia com aquelas pessoas que tinham aliança com Deus. Então a convicção e a fé de Davi estava em Deus, por conta que ele sabia do que era uma aliança com os filhos dele. E às vezes a gente deixa passar despercebido. Nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas, amém? Hoje nós temos, como o pastor falou, o Espírito Santo habitando dentro de nós. A gente não é pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns. A nossa vida, ela não tem que ser comum. E os milagres e as maravilhas não são para o tempo de Jesus somente, como o pastor falou. Esses sinais seguirão os que creem. Aleluia! Eles têm que nos seguir, eles têm que nos acompanhar, tem que acompanhar essa igreja, tem que ser manifesto nessa igreja, tem que acontecer na nossa vida, tem que acontecer no nosso trabalho, porque essa foi uma promessa de Jesus. Nós temos toda a autoridade, nós temos todo o poder que Jesus conquistou na cruz por nós. E muitas vezes nós temos deixado o inimigo fazer festa nas coisas sem tomar a nossa posição. Ele vem, como eu falei, com sementinhas. Porque isso não aconteceu? A gente vê ele, sabe, pintando e bordando na vida das pessoas, muitas vezes dentro da nossa própria casa, sem se levantar com autoridade, porque a gente pensa assim, esse aí eu acho que não tem mais jeito mesmo. Esse aí, nossa, entreguei para o divino, como dizia minha mãe. Sabe, querida, a gente não pode entregar nada, não. A gente não pode desanimar. A gente não é daqueles que retrocedem. A gente não pode parar, sabe?
Vou contar para vocês rapidinho. Não é sobre mim, é sobre Cristo, amém? É para o nome dele ser engrandecido. Alguns de vocês já viram aqui a minha filha Nayara algumas vezes aqui na igreja. Ela cresceu na igreja. Eu fui para a igreja, ela tinha apenas 1 aninho. E eu me lembro que ela tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus. E, sabe, por mais que ela tentasse, ou às vezes ela nem tentava, e ela não conseguia se entregar verdadeiramente para Deus. E uma vez, o pastor Romeu falou sobre a paternidade de Deus para ela. Sabe, pode ser que naquele momento ele achou que nada aconteceu. Eu também achei que nada aconteceu naquele culto. Ela veio para um culto como esse, amém? O pastor Romeu falou algumas coisas para ela. E ela guardou essa palavra no coração dela. E esse ano ela foi num retiro, em fevereiro. E ali naquele momento de entrega, de coração genuíno, aberto para o Senhor, ela pôde entender o que o pastor falou naquele culto de quinta-feira. E ela entendeu o que era a paternidade de Deus, o que era o amor de Deus sobre a vida dela. E eu me lembro que no primeiro dia do Rema, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Eu vi ela buscar e desejar o Senhor de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E no primeiro dia do Rema, eu tinha proposto no meu coração já. Eu sempre quis servir na escola, no Rema, na monitoria. Mas por conta de algumas coisas, ficava bem corrido para mim, porque... eu sou sozinha em casa, vamos dizer. Então, essa questão de chegar do trabalho, eu saio do serviço, eu saio de casa 7 horas da manhã e chego por volta das 6 da tarde. Então, assim, você vai no mercado, faz janta, lava roupa, pronto. Meia-noite, é mais ou menos assim, né? A hora no serviço demora para passar, mas você chega em casa, piscou, já 10 horas, 11 horas, meia-noite. Então, eu ficava pensando nisso. Falei, mas como que eu vou servir? Não estou... Muita coisa para fazer. Mas sabe que enquanto a gente tiver desculpa para não fazer, a gente sempre vai ter coisa para a gente fazer. E esse ano, sabe, surgiu a oportunidade, graças a Deus, eu falei, vou servir no Rema, na monitoria. Vai ficar corrido? Um pouco, porque agora eu só, não tenho mais muito tempo para fazer. Já não tinha mesmo, então, para mim é lucro. Agora não vou fazer serviço em casa, vou servir na igreja. Glória a Deus por isso, né? Mas, enfim. Aí, no primeiro dia do Rema, era aula aberta, e eu fiz o convite para a Nayara. Falei, filha, vai ser aula aberta do Rema, vamos para você ver, né? Não falei muito não, só chamei, vai ser aula aberta, eu vou, se você quiser ir e tal. Aí ela não respondeu nem que sim, nem que não. Aí eu cheguei do trabalho, estava me arrumando para ir, aí ela foi, se arrumou também. Eu vou, falou assim, falei, então tá bom, glória a Deus. E nesse mesmo dia, eu lembro que ela falou assim, eu estou querendo fazer o Rema, mas acho que vai ficar meio corrido, né, mãe? Porque ela estuda de manhã, ela trabalha à tarde e ela iria também para o Rema à noite. Aí, quando ela falou assim, eu queria fazer o Rema, eu falei, meu Deus. Gente, isso é o infinitamente mais do Senhor. Sabe por quê? Porque por muitas vezes eu pensava assim, eu queria tanto que os meus filhos fizessem o Rema, mas sabe, essa daí eu acho que, olha, porque mesmo ouvindo fé, queridos, a gente olha pelo natural, sabe? A gente quer andar por vista. Esse daí não tem jeito. Olha, esse aí, sabe, queridos, as coisas não são assim. A gente anda por fé e a gente tem que perseverar naquilo que a gente acredita. Mesmo que a circunstância e a situação mostre o contrário. A gente tem que se apegar mesmo com convicção às verdades do Senhor. E eu falei, não vou nem falar muito. Filha? Então. Aí eu só falei assim, se você quiser fazer, eu pago. Tá bom, falei só isso, né? Glória a Deus por isso, né? Aí, na segunda-feira ela foi, na quarta-feira ela foi, na quinta-feira ela foi. Aí eu falei assim, filha, aí tinha até o último dia para fazer a matrícula com desconto. Eu falei, filha, eu tô crendo para poder pagar a sua matrícula. Daí eu não me lembro o que ela falou, mas tipo assim, amém, também tô orando. Ela concordou comigo. Eu falei, opa, eu tinha falado só para ver o que ela ia falar, né? Glória a Deus. E eu me lembro que naquele dia aconteceu uma situação e eu tinha recebido um valor que dava para pagar a matrícula com o desconto da matrícula. Aí eu fui, filho, chegou o valor. A gente creu, chegou o valor para a matrícula. E querido, sabe, o fato de eu ter ido e feito a matrícula para ela gerou uma gratidão tão grande no meu coração, porque era algo que, como eu disse para vocês, de verdade, eu estou abrindo meu coração, porque eu também sou falha, amém? Eu também estou chegando ainda lá na plenitude da perfeição, caminhando para, amém? Eu falei, Senhor, sabe, eu pensava que ia ser algo tão distante, que eu ia ter que orar
bem muito mesmo, para que ela pudesse ter essa vontade no coração dela, mas foi muito mais fácil do que eu imaginei, queridos. Às vezes a gente não convida alguém para vir na igreja, ou a gente não faz um convite para um parente ou para alguém porque a gente pensa, não vai querer, não vai aceitar, esse aí é difícil. Mas sabe que às vezes a pessoa só está esperando um convite? Sabe que o Espírito Santo pode já ter trabalhado no coração dela e quando você convidar, ela até não fale muito, não mostre muito empenho por fora não, mas por dentro o Espírito Santo já está trabalhando. Não desista de ninguém, não ache que esse aí não tem, não vai ter jeito não. Sabe, queridos, porque eu não posso falar agora, está gravando, né, pastor? Não vou falar muita coisa, mas enfim, eu tive que pôr muita fé para isso, queridos, na situação dela, porque ela tinha uma dificuldade nesse relacionamento de entender que Deus era um bom pai. Ela tinha muita dificuldade nessa área. Mas um dia, pastor, o Senhor plantou uma semente no coração dela e eu vou ser eternamente grata ao Senhor por isso. Porque hoje ela tem essa convicção que Deus é um bom pai. E hoje ela desfruta da paternidade do Senhor. E hoje eu chego em casa, sabe? Nos poucos dias que a gente tem em casa, né? Ela está sempre lá, nos momentos que ela tem, ela não está lá só mexendo no celular, não. Ela pega a apostila do Rema e ela quer estudar e ela quer ler sobre a matéria. Ela tem um livro que eu dei para ela lê os livros e ela lê versículo e ela lê provérbios. Então, gente, sabe aquilo que você pensa, meu Deus, a vida inteira eu criei para isso. E agora parece que isso nem é, meu Deus, me belisca para ver se eu não estou sonhando. É como se fosse assim, queridos. Porque quando acontece, sabe, a gente tem declarado que vai ser do mais e mais, e que vai ser de repente. E quando acontece, a gente fica assim, meu Deus, foi tão fácil dessa forma. Porque o plano de Deus é esse mesmo. Sem sacrifício, é leve e divertido, como a Maria sempre me ensinou. A gente não vai precisar gemer e chorar muito, não. A gente só vai precisar se manter num lugar, sabe, de confissão e de convicção. Mas para isso, eu decidi, queridos, servir ao Senhor no Rema. Para isso, eu decidi abrir mão do meu descanso. Porque, na verdade, segunda, quarta e sexta eu vou para lá, quinta eu venho para cá. Então, eu tenho a terça para lavar roupa e fazer janta. Aleluia, glória a Deus, faço isso com excelência, amém. É uma honra servir os meus filhos. Mas, amém, queridos. Eu tive que fazer uma escolha. Talvez a gente tem ali a oportunidade de fazer algumas escolhas e a gente acaba optando pelo mais fácil, como eu já havia optado nos outros anos. Não, vai ficar corrido, é cansativo. É muito cansativo, querido. No outro dia, nem sempre o celular desperta. Glória a Deus que eu tenho um irmão aqui que quando o celular desperta, eu achava até que meu celular estava com problema. Eu falava, esses dias acordei, era no susto, já era muito tarde já tinha dado até o horário de eu entrar no serviço. Aí eu falei assim, Marquinhos, isso não aconteceu, meu celular está com problema, não despertou. Acordei, já era para eu estar lá no serviço de velho, acho que eu vou ter que trocar de celular. E o Marquinhos falou assim, seu celular não está com defeito, não, ele despertou e bem muito, viu? Rapaz do céu, não é possível. No outro dia, estou bem eu lá dormindo, daqui a pouco eu escuto assim, ele mora na casa em cima, meio quarto dele fica em cima do meu. Estou escutando uma batidinha lá, abri o olho, era 6 e pouco. Meu celular tinha despertado, eu não tinha ouvido e ele tinha me acordado, glória a Deus. Porque eu falei para ele, o dia que você escutar o celular lá esgoelando, você pode me chamar que é, entendeu? Eu estou lá, no mistério com o Senhor. Então, queridos, é um preço que a gente paga fisicamente. Mas só que a gratidão, a recompensa que a gente tem com tudo isso, ela não se compara. Você vê um filho seu, cheio do Espírito, desejoso pela palavra, não tem dinheiro nenhum que pague isso, queridos. Eu falei que se for possível, se for preciso, eu vou todos os dias com ela. Eu poderia levar ela, arrumar um jeito dela, mas eu faço questão, filha, eu estou aqui com você, porque eu criei e eu desejei ver que isso acontecesse. Não tem, sabe, querido, preço que pague, descanso que pague sobre isso, não. E eu sempre falo, filha, são 2 anos, vai passar. Quando a gente está cansada, sabe? Mas eu penso que o Senhor, Ele renova a nossa força, a Bíblia diz isso. Ele dá força para o cansado. E sabe que já faz tempo que eu não perco a hora, né, meu Marquinhos? Já faz tempo já faz mais de semana já. Senhor, restaura a minha força, renova a minha força. E eu levanto com alegria, faço todas as coisas. A casa, a hora que der, a gente arruma. A gente vai por prioridades, amém? Prioridade é a comida, então a comida tem que ter. E a gente vai fazendo isso.
Porque às vezes a gente fala, eu não vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso. E a gente vai colocando obstáculos, queridos. E muitas vezes Deus, Ele quer fazer. Não estou falando para vocês que, Deus, Ele quer um sacrifício, alguma coisa. Não é isso, não. Mas existem coisas que a gente precisa ser guiado. E a gente precisa escolher mesmo na nossa vida. Porque Deus está pronto para dar, mas a gente tem que estar disposto também a fazer alguma coisa. Não, eu vou ficar aqui, vou crer, não, vai, Senhor, manda aqui para mim tudo que eu preciso. Tem coisas que a gente vai precisar ter atitude. Tem coisas que a gente vai ter que fazer mesmo, que vai ser sacrificante, que vai custar algumas coisas para a gente mesmo, mas eu tenho declarado isso. A gente não vai se cansar, vai ser leve, vai ser divertido. Sexta-feira vai chegar, aleluia, as férias vão chegar. Mas sabe, querido, o que Deus tem feito na minha vida nesses dias foi, acho que faz 1 mês e pouquinho só que começou o Rema, que eu estou servindo lá na escola. Mas sabe, eu tive a oportunidade de servir naquela escola, queridos, de fazer ali, de me sentir importante no reino. Não que aqui não seja importante servir, sabe? Mas quando você se sente útil, quando você entende, Deus, obrigada, porque eu estou servindo ao Senhor, independente de onde seja, se seja lá ou se seja aqui. Sabe, essa convicção de eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, mesmo que seja ali nos bastidores muitas vezes, mesmo que seja receber alguém, mesmo que seja estar no diaconato, na limpeza, no DI, sabe, querido, quando você tem essa convicção que eu estou cumprindo o meu chamado, hoje eu estou fazendo o que o Senhor deseja que eu faça, é muito gratificante isso. Não que seja confortável, amém, querido? Mas assim, estar aqui com o microfone na mão, eu falei, eu admiro aquelas pessoas que almejam o microfone e o púlpito, porque olha, meu Deus, podia só ser esses né, que ministrasse sempre, né, aleluia. Mas quantos sabem que no Verbo da Vida não é assim que funciona? Como o pastor falou na semana passada, a gente não estuda para ministrar, a gente estuda para a gente viver, amém, queridos? Então, se eu estou estudando, se eu tenho aprendido de Deus, não tem que ser uma dificuldade vir aqui para mim falar daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Amém? Não é fácil. Não é, amém? Ainda mais sabendo que agora tem YouTube, tem câmera, aleluia, tem pessoal em casa, glória a Deus pela sua vida que está nos assistindo. Mas, enfim, eu tenho essa convicção, Senhor, eu quero operar naquilo que o Senhor me criou para que eu faça. Mesmo que isso custe muitas vezes colocar a minha alma no lugar, porque, né, quando o pastor fala, dá para você ministrar tal dia, a gente já fica, só aleluia, a semana inteira colocando a alma no lugar. Primeiro a gente tem que colocar a nossa alma no lugar, para depois deixar o Espírito fluir, amém? Não é tão fácil quanto parece, pega o microfone e ministra. Para mim, pelo menos, não é tão fácil assim não, queridos. Mas essa consciência de estar onde Deus quer que eu esteja, seja aqui em cima com o microfone na mão, seja no diaconato, servindo no diaconato, seja lá atrás com as crianças, seja lá encarar na monitoria do Rema, querido, não tem nada que pague isso. Eu entender que o Senhor me criou para um propósito e que depende de mim aonde eu vou chegar. A gente sempre escuta que aonde eu vou chegar em Deus é uma escolha minha. Sabe, eu posso estar confortável no lugar que eu estou, como eu estava confortável em casa durante esses anos. Eu até tinha o desejo de servir no Rema, mas eu pensava, chegar em casa, sabe, esticar a perna, sentar no sofá é tão gostoso. Mesmo que eu fizesse serviço ou algumas coisas, mas sabe, é muito gratificante, querido, você se sentir útil para o reino. Você chegar em casa, sabe, tarde da noite, oh meu Deus, obrigada, Pai, com a consciência e com a convicção de que você foi útil para alguma coisa, que você operou no seu chamado. Isso excede, como eu falei, qualquer canseira, qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia, porque Deus, Ele é fiel e Ele é bom para dar um fim proveitoso para nós. E como eu falei, não é que eu quero falar sobre mim, não é nada sobre mim, mas é sobre o poder e sobre, sabe, o compromisso que Deus tem com a palavra dEle, quando Ele diz que se a gente confiar, se a gente buscar, se a gente se dedicar mesmo ao Senhor, se a gente servir, as coisas vão acontecer. Buscar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vão acrescentar, amém? Todas as coisas serão acrescentadas, a salvação da nossa família, os recursos para servir, Deus, Ele vai acrescentar. Muitas vezes não vai ser fácil, como eu falei, vai exigir um preço da nossa parte,
Mas Deus, ele é fiel e a palavra dele não muda. A gente vai ver se a gente permanecer firme com essa convicção. Deus, ele não é homem para mentir. Então, se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Para alguns, acontecem mais rápido. Para outros, nem tanto. Mas o que a gente não pode é se acomodar no lugar que a gente está. Sabe, não, eu já estou bom, eu vou na igreja, né? Toda quinta, todo domingo, nem falto. Não dou trabalho para o pastor, aleluia, nem tenho muito carrapicho. Mas sabe que talvez esse não seja só isso que Deus quer para você. Porque Deus, ele não formou as pessoas, todo membro no corpo, ele tem uma utilidade. Amém? E talvez vocês já estejam operando, já estejam fazendo alguma coisa na igreja, mas o que eu quero deixar claro para você é que Deus, ele ainda tem muito mais para fazer na sua vida. Deus ainda tem muito mais para fazer na nossa vida, eu me incluo nisso também. Como eu falei, às vezes não é fácil. Não, mas hoje eu vou ir, mas eu vou só de corpo presente, aleluia, minha alma está por aí, minha cabeça está preocupada com muitas coisas. Mas sabe, esse é o lugar de renovo. Esse é o lugar da gente lembrar das promessas de Deus para a nossa vida. Esse é o lugar que a gente não vem para bater ponto. Não, a gente não está aqui para bater ponto. Porque se a gente não viu, o pastor vai perguntar porque a gente não veio. Sabe, não é para isso não. A gente está aqui porque a gente ama o Senhor. E a palavra já diz, o nome já diz, é culto, é prestar culto ao Senhor. Mas às vezes, sabe, fica tão rotineiro que a gente vem, chega, canta o louvor, a palavra, o dízimo, vou embora. Mas sabe, a palavra, ela não pode voltar vazia. Nós precisamos receber mesmo das palavras que têm sido ditas nesse lugar, porque disso depende a nossa vida. Quantas coisas têm acontecido no nosso meio, a gente ouve tantas coisas boas acontecendo, mas eu sei porque sei que Deus tem muito mais para fazer. O desejo de Deus é que a gente cresça, que a gente avance, que a gente rompa, que a gente conquiste. Sabe, nós temos aqui uma cidade toda, eu vou falar pela fé que Moreira é uma cidade, amém? Nós temos uma cidade toda para ganhar para o Senhor. Nós temos muita coisa para fazer nessa cidade, e ainda em Roseira, glória a Deus, porque é Moreira, Roseira César, como diz a Lavínia, né? Então a gente tem muita coisa para fazer nesse lugar, e Cristo conta com você, a igreja conta com você. Que você opere no seu chamado, que você confie mesmo no Senhor e que a gente nunca esteja aqui de qualquer maneira. Sabe, que isso sempre esteja mesmo lembrado. Eu estou aqui para cultuar o Senhor, Pai. Obrigado, porque essa noite vai ser uma noite de milagres. Porque eu não vou voltar para minha casa da mesma forma. Porque vai ser liberada uma palavra, Senhor, e eu vou estar pronta para receber. Sabe, como a Nayara veio aqui um dia e ela ouviu uma palavra do pastor. Essa palavra mudou a vida dela, porque a partir daquele momento, ela começou a ser germinada no coração dela. Eu declaro que as palavras que têm sido lançadas sobre a sua vida, elas vão gerar frutos. Elas vão produzir frutos. E a nossa vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Pensa que Ele nos separou, a gente poderia estar na nossa casa. Como eu falei, são coisas tão simples que acontecem no dia a dia que passam despercebidos. Sabe, esse fato da gente acordar, trabalhar, chegar em casa e fazer o que tem que ser feito, deitar e dormir. Muitas vezes eles roubam o nosso olhar precioso para a bondade de Deus. Porque a gente quer se apegar nas coisas que ainda vão acontecer. Às vezes a gente está vivendo tanto o futuro e os planos que a gente esquece de viver o presente e de desfrutar e de glorificar o Senhor pelas mínimas coisas. De agradecer ao Senhor por poder estar na nossa casa com os nossos filhos. Eu ainda não estou na casa que eu gostaria de ter, mas eu tenho uma casa e essa é a melhor casa que eu poderia ter hoje. Hoje eu não desfruto do carro que eu gostaria de ter, mas esse é o melhor carro que eu tenho hoje. Hoje eu posso não ter o trabalho que eu sonho em ter, mas esse é o melhor trabalho que Deus me deu hoje. E sabe que se você continuar perseverando, todas essas coisas elas vão acontecer. Elas correm atrás de você, a Bíblia diz, bondade e fidelidade. Olha só, quando você acorda, a gente sempre fala isso. Deus, Ele é um Deus tão bom, que Ele já falou na palavra dEle, que todos os dias, bondade e fidelidade vão te seguir. Mas o fato é que às vezes a gente está correndo tanto atrás das coisas que a gente não consegue ver a bondade e a fidelidade do nosso lado. Elas sempre estão conosco.
sabe? E eu falei, Deus, ele é tão bom que o fruto do Espírito é bondade. Olha para você ver, nós temos o caráter de Deus em nós hoje. E o fruto do Espírito, ele é bondade também. Porque Deus, um Deus bom, deseja que nós, como filhos, temos as mesmas características que ele tem. Produzamos as mesmas coisas que ele produz. Temos a mesma característica que ele tem. Deus, um Deus bom, quer que os filhos dele também andem em amor, andem em fé, andem em justiça e sejam bons. Isso é ser semelhante ao Senhor. Ah, mas eu não sou semelhante a Deus, não faço tanta coisa errada. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, para te conduzir nessas coisas, para te guiar e para te fazer ser melhor nas coisas que você precisa ser, queridos. Porque não é o fato da gente estar aqui com o microfone na mão que a gente é perfeito, como eu falei. A gente tem umas crequinhas também para lidar todos os dias. A gente precisa colocar a alma no lugar. A gente precisa ter domínio próprio, sabe? E para algumas pessoas são alguns pontos, para outras são outros. Mas fato é que todos nós estamos no mesmo barco, aleluia. Todos nós estamos avançando, todos nós estamos em fase de crescimento ainda. Mas o fato é que a gente não pode parar e se acomodar. A gente não pode se conformar e tratar as coisas, não, tá bom assim, desse jeito, acho que Deus só quer isso para mim mesmo. Não, querido, como eu falei, João 10:10, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se a sua vida ainda não está abundante em algumas áreas, é porque talvez ainda tem muitas coisas que ainda não aconteceram na sua vida. E para isso você precisa se posicionar em algumas coisas. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a gente tem que renovar a nossa mente para a gente compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, ele é tão bom que existe uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade do Senhor para nós. Ele deseja que a gente desfrute dessas coisas. Só que depende de mim, como eu falei, muitas coisas. Está disponível. O sacrifício de Jesus, como eu falei, já disponibilizou todas essas coisas para nós. Ele nos garantiu. Agora eu preciso acessar. De que forma? Ouvindo a palavra, crendo na palavra, declarando a palavra, servindo ao Senhor. Existem algumas coisas que eu preciso fazer para que isso se concretize na minha vida. É acessar ao que foi feito, amém? O sacrifício foi feito, glória a Deus por isso. Então eu preciso acessar. A fé é a única forma de agradar a Deus. Então se eu venho, escuto, mas eu não... mas acho que não é bem assim, ainda tem algumas coisas que precisam acontecer. Não, querido, é assim e vai acontecer. Não, mas acho que na minha vida está muito difícil, aqui não. Como eu falei, se na minha aconteceu, querido, na sua vida também vai acontecer. Não desanime, fique com a palavra, creia na palavra, declare a palavra independente de, mas está muito difícil. Glória a Deus que a gente aprendeu nesse lugar que a gente não anda por vista, nós andamos por fé. E a Bíblia diz, Jesus falando, a paz que eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Como o mundo dá? Para eu ter paz, eu tenho que ter dinheiro no banco, as contas pagas, não tem que ter problema. Essa é a paz que o mundo conhece. Amém? Agora, a paz de Deus que excede todo entendimento, qual é a paz? É a paz que eu não ando por vista. Não vai ser um problema, não vai ser uma dificuldade que vai me parar, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento guardando o meu coração. É essa paz que o Senhor Jesus conquistou para nós. O Jeová Shalom, que o Senhor é a nossa paz. Independente de, eu confio no Senhor. Eu declaro que isso vai passar, como aconteceu comigo, sabe? Isso vai passar. A sexta-feira vai chegar, aleluia. As férias vão chegar, vai ser sempre assim. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Tem muitos versículos, queridos, muitos, para que você permaneça crendo, para que você permaneça firme. Deus é bom, querido, Ele não muda. Deus é bom e Ele não muda. Aleluia. Aleluia. Eu já estou quase encerrando, eu gostaria de ler com vocês o livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 1, aleluia. Lamentações 3, 21. Aleluia. Sumiu Lamentações aqui da minha Bíblia, aleluia.
Marcelo, um projeto, aleluia. Mas, enfim, a palavra diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Que nessa noite você possa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Talvez ainda não aconteceu algumas coisas, ou algumas coisas tenham se levantado sobre a sua vida. Mas sabe, Deus é bom. E eu acredito que para cada motivo que você tenha para estar desanimado, se você parar para pensar, você vai conseguir ver mais de 10, sabe? Se você olhar e se você falar, se você declarar: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, Pai. Eu não quero viver desanimado, eu não quero viver abatido. Eu quero confiar no Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a ter esperanças mesmo de coisas melhores acontecendo. Me ajuda, Senhor, a confessar a sua palavra. O pastor sempre fala: quem não está bem fica, mas como assim? Declarando a palavra, confessando, sabe? Não é falando: não, eu sou o bichinho de Jacó, não vai acontecer, não dá certo comigo. Não, não é assim não. É quando tudo aqui, como eu falei, está desmoronando, aqui dentro tem a convicção, tem a firme convicção. A Kézia, ela deu a aula de autoridade do crente, agora encerrou ontem a matéria. E ela estava falando sobre uma aula sobre batalha espiritual, e ela falou várias vezes: hoje a nossa batalha, como diz em Efésios 6, é permanecer firme. O nosso inimigo, ele já foi vencido, amém? Então hoje, qual é a nossa luta? Qual é a nossa batalha? É permanecer firme. Firme no quê? Declarando a palavra, crendo, confessando ao Senhor, confessando a palavra e crendo que tudo vai acontecer na nossa vida. Permaneça firme. Permaneça na posição que Cristo conquistou para você. Traga a memória: obrigada, Jesus, porque eu não era nada, eu não tinha nada, eu estava fadada a viver no fogo do inferno, fogo eterno, mas o Senhor me resgatou, o Senhor resgatou a minha família. Todos nós, a grande maioria, tem a família aqui na igreja, sabe? Isso é muitos motivos, muito, para a gente poder engrandecer ao Senhor, para a gente poder ser grato ao Senhor. Que você possa trazer nessa noite a memória mesmo, aquilo que te dá esperança, aquilo que renova a sua força, porque no verso seguinte diz assim, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Sabe que se hoje você está cansado, lembra que amanhã as misericórdias vão ser renovadas. Lembra que existem promessas, lembra que existem coisas que foram ditas a seu respeito e que elas vão acontecer se você permanecer firme, se você permanecer inabalável, sabe, na posição. Lembra sempre disso, queridos. Qual é a minha luta? É permanecer firme. Eu vou permanecer firme, independente de. É fácil nem tanto. Como eu falei, tem dia que a vontade é mesmo de chorar, que a nossa alma está aqui, Mas eu vou permanecer firme, eu escolho ficar com a sua palavra, Senhor. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu falo para vocês como eu falei no início. Por experiência própria, eu tinha tudo para parar, querido. Eu tinha tudo, mas eu escolhi ficar com o Senhor. Eu escolhi permanecer firme. E glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por tudo que eu ouvi nesse lugar, que me fez desejar crescer a cada dia e avançar mesmo para o cumprimento do propósito. Não vamos parar, nós não vamos parar. Aleluia. Para encerrar, eu gostaria que vocês se colocassem em pé no seu lugar. Eu gostaria de voltar lá em Salmos. Salmo 103, aleluia. No versículo 2 que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sabe, que você possa mesmo bendizer ao Senhor nessa noite, com todo o seu ser, e não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Deus é bom e Ele não muda. Continue perseverando, continue crendo, continue declarando, porque a palavra ela é verdadeira e ela vai funcionar. Ela não funciona só na vida de ministro, ela funciona na vida daquele que crê. Ela é viva e ela é eficaz. Amém? Permaneça nesse lugar de firme convicção, meu querido. Não ande por vista, mesmo que seja difícil. Coloque a sua alma no lugar, guarde o seu coração e lembre-se do que eu disse.
A nossa luta, o nosso lugar hoje é permanecer firme, declarando e confessando a palavra, porque Deus é bom e Ele não muda. Graças a Deus, hoje a gente sabe que Deus não mata ninguém. Passou, já era lá no Antigo Testamento, por conta da lei, por conta do contrato que regia aquela época. Hoje nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas, onde nós desfrutamos da bondade, da fidelidade, da misericórdia do Senhor, amém? Jesus, ele disse assim, ó: por que vocês me chamam de bom? Eu não sou bom. Bom é meu Pai que estava no céu. Aí a gente vê lá em Atos falando assim, ó, que Jesus, ele andava por toda a terra, curando os enfermos, livrando os oprimidos da mão do maligno. Eu falei, rapaz, se Jesus fazia tudo isso e ele falava que ele ainda não era bom, que bom era o Senhor. Imagina o Senhor como Ele é bom, se você crer e declarar: obrigada, Pai, pela sua bondade. O desejo do Senhor é que eu seja livre. O desejo do Senhor é que eu seja mesmo próspero, que eu tenha todas as coisas, que eu ande em saúde divina, que eu seja cuidado e que eu tenha ampla suficiência. Foi para isso que o Filho dele foi entregue por nós, amém? Permaneça firmes, querido. Por mais difícil que seja, sempre lembre, sempre declare: o Senhor é bom. O Senhor é bom por tudo que Ele faz. E muitas das vezes por aquilo que Ele não faz. Mas Ele é bom independente de. E aquilo que você tem crido, que você tem declarado, querido, é só questão de tempo. Vai chegar e vai acontecer, amém? A palavra de Deus, ela é viva. Deus, Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Mas lembra, querido, existe uma posição, existe uma atitude que precisa ser tomada muitas vezes. Que você possa ser guiado pelo Espírito. Que você possa se levantar com ousadia e fazer tudo que precisa ser feito. Que você possa se posicionar mesmo, independente de barreira, de canseira ou de coisas que possam te parar. Existe um lugar para você chegar em Deus, e esse lugar é escolha sua, infelizmente, porque o que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele entregou o Filho dele por você. Aleluia! Deus é bom, querido. Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes Ele nos entregou, e juntamente com Ele, Ele nos dará todas as coisas. Todas as coisas, aleluia. Você pode declarar nessa noite que o Senhor é bom. Você pode se lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito para a sua vida. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu adoro Jesus, eu cantarei a bondade de Deus. Sim, eu cantarei. Somos, Pai, esclarecidos da Tua bondade. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua boa e poderosa mão sobre nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que os Teus filhos, Pai, venham mesmo provar da Tua bondade, provar da Tua fidelidade nesse ano, Pai, do mais e mais. Eu sei, Pai, que tem promoção, Pai, acontecendo para eles. Eu sei, Pai, que o Teu favor, Pai, está direcionando a nossa vida. Obrigado, Pai, por essa visão celestial e esse propósito divino nos alcançando.
Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem coisas para acrescentar, direcionar e favorecer os teus filhos. E nós saímos hoje daqui, Pai, nessa certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor, Pai, é o nosso pastor, nada nos falta, e de que não existe, Pai, um preço que seja alto demais, que a gente tenha que pagar, Pai, para vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, gente? Fica à vontade, pode se assentar. E é uma verdade, sabe o que a Luciana disse? Eu vou ser bem breve a respeito de que tem um preço sim a pagar, mas quando a visão é clara, o preço nunca é alto demais. Aleluia. A Maria que me mandou isso hoje, o exemplo é dela, mas na verdade não é dela, é do pastor Humberto Albuquerque que disse também, aleluia. É que eu estou com a visão na cabeça, então eu estou pensando na visão, a visão ela nos guia, a visão nos orienta, e é interessante que quando a gente recebe uma visão, gente, a visão ela tem esse poder de fecundar, de gerar e de dar à luz. Então não fica pesado, não fica pesado, e Deus sempre vai conectar pessoas para nos ajudar, pode ter certeza disso. Graças a Deus que o Marco acorda a Luciana, né, todo dia. Então, Lu, se você vê a luz, não vá em direção a ela, tá bom? Volta, que daí tem alguém gritando lá no fundo, Luciana, Luciana, é o Marco chamando você, para que todo dia você ressuscite, aleluia, né? Mas olha que interessante, a Luciana estava falando algumas coisas, de que, tá certo, não é o corpo físico, às vezes, ele cansa mesmo, você vai lá, todos os dias, né, segunda, quarta e sexta, no Rema, culto quinta-feira, trabalha durante o dia, eu sei que é uma correria, eu também fiz o Rema, gente, também passei por isso. Na época que a gente fez o Rema, eu ainda tinha as lojas para tomar conta, a gente inventou ainda de abrir um jornal, lembra disso, Maria? Então, e aí eu me lembro que eu ia na academia de manhã, trabalhava, ajudava na igreja num período, trabalhava nas lojas durante a tarde, ia 1 hora antes do Rema, porque eu fazia o inglês com o Rick lá, ficava direto na igreja, fazia o Rema, e depois do Rema, às 11 da noite, a gente saía para entregar ainda o jornal que a gente vendia durante o dia. Eu ia também dormir meia-noite e pouco, e deu certo, viu? Valeu, corremos atrás, o dinheiro chegou, conseguimos realizar o que a gente queria, algumas coisas chegaram para a nossa vida, foi fácil? Não, às vezes a gente tinha mesmo que ia dormir, parecia que a gente morria e ressuscitava no dia seguinte, mas glória a Deus, porque eu sabia o quão era importante se entregar. E às vezes as pessoas estão tão dispostas a cumprir a sua visão e não a de Deus, e é por isso que as coisas não acontecem. Olha o que Jesus respondeu para Pedro a respeito de algumas coisas. O livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 27, diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus. Quantos creem que para Deus nada é impossível? Então, olha o que Jesus disse: para os homens, às vezes algumas coisas aí que vocês estão querendo pode ser difícil, impossível até para vocês, mas para Deus não é impossível. E aí ele continua, e aí ele já dá a orientação por que chega essas coisas para a vida deles. Ele diz assim: contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo, fala assim, tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Às vezes você vai ter que deixar a sua casa um dia para poder cumprir a visão de Deus. Às vezes você vai ter que deixar de fazer uma janta ou fazer as coisas do jeito que você queria para cumprir a visão de Deus. Mas ninguém que tenha deixado a casa, os irmãos ou as irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que no presente século não receba 100 vezes mais. Ainda nessa vida, gente, quando a gente decide cumprir a visão celestial, ainda nessa vida a gente recebe 100 vezes mais. Quantos creem nisso?
O que é 100 vezes mais? O maior nível de colheita. Quando Jesus fala da parábola da semente, ele diz que até a semente que caiu em boa terra é capaz de produzir 30, 60 e 100 por um. Aqui, nesse texto, as pessoas não precisaram nem plantar. O simples fato de não cumprir a visão própria e cumprir a visão celestial, já alcançaram o maior nível de colheita, 100 vezes mais, de casa, de mães, de irmãos. Eu sei porque a minha família não está na igreja também. Muitos, eu já disse aqui outro dia, eu acho bonito de ver as famílias na igreja. A minha não está, eu não tenho. Mas minha mãe, meu pai não está na igreja, tal, claro. Eu tenho a minha esposa, meu filho que está chegando, em nome de Jesus Cristo. Mas eu, pelo fato de ter cumprido a visão celestial, hoje eu ganhei muito mais irmãos, muito mais filhos, muito mais casas, muito mais. E ainda estou ganhando. Porque se a Bíblia diz que é o cêntuplo, 100 casas, 100 irmãos, então tem que ter, no mínimo, 100 famílias nesse lugar. Ainda não cheguei no nível do que a palavra diz de entrega. Então você entende por que a gente faz as coisas? Para que subir a mídia? Porque a gente tem uma visão para se cumprir. Para que construir? Porque a gente tem uma visão para se cumprir. Porque a gente não se move por aquilo que a gente está vendo. A gente se move por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que a gente crê. Existe uma diferença entre vista e visão. Vista é enxergar como as coisas são, e visão é enxergar como as coisas podem ser. E no nosso caso, que somos da fé, como as coisas serão. Não é nem como as coisas podem ser, mas como serão. E então, sabendo disso, o que eu faço? Eu estou disponível para financiar isso também. Porque eu sei que quando sai do meu bolso, pode até sair do meu bolso, mas não sai da minha vida. Porque é a visão celestial que me promove. Porque se eu sei que eu estou inserido em uma visão celestial, eu vou investir na visão e essa própria visão vai promover algo para a minha vida, por que não investir? Está comigo? Então eu não vou me atentar muito mais nisso não, porque eu sei que você já é bem sabido a respeito disso. Se você precisa de um envelope, pode levantar suas mãos, que o Gelson e a Tati, olha aí o Gelson e a Tati, aleluia, eita glória, vão aí passar, você pode fazer isso ali na maquininha, de débito, né, pode ser também via Pix, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para ficar de pé, para a gente orar, ir para casa, desfrutar de uma noite maravilhosa, do sono dos justos, sabe gente, crie expectativas. Hoje é quinta-feira, ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Eu não sei se você já está pensando, acabou. Não, para mim não acabou ainda não, é 9h30 ainda. É cedo ainda. Dá tempo ainda de fazer janta, dá tempo ainda de fazer um monte de coisa, dá tempo ainda de ganhar um lanche ou uma pizza, porque você não precisa nem pagar hoje. Quantos creem nisso? De repente alguém cola em você aí, você não vai fazer não, vou levar você ali do lado, aleluia. Olha que benção, amém? Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças, porque eu sei, Pai, que a visão celestial e o propósito divino vai se cumprir nesse lugar, Pai. E nós vamos, Pai, nos mover em fé, para fazer tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração, para o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem como visão para esse lugar. Não vai ficar aquém do que o Senhor quer, não vai ser além do que o Senhor deseja, mas vai ser exatamente como nasceu no seu coração, Pai. Obrigado pela tua palavra que tem se tornado cada vez mais, Pai, em nome de Jesus Cristo, real para os teus filhos, e a verdade, Pai, do teu evangelho, Pai, para nós. A tua palavra diz, Pai, para que a gente não venha se enganar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança e nem variação. Então hoje nós saímos daqui sabendo, Pai, Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Amém? Então, gente, fica sabendo disso, que eu não sei se é Dave Robertson que fala do sanduíche espiritual. Então você vai hoje aqui, você ganhou um sanduíche hoje aqui, então tá bom? Qual é o sanduíche? Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E agora vem o sanduíche. Com efeito, põe a parte de cima aí do pão. Tem necessidade de perseverança. Você pega a perseverança, você coloca aí, havendo feito a promessa de Deus, que é o recheio, e aí você fecha com
vai alcançar a promessa. Amém? Esse é o sanduíche espiritual. Se você quiser desfrutar dessas coisas, você vai precisar mesmo não abandonar a confiança, fazer a vontade de Deus, que é o recheio, e aí fecha com alcançando a promessa. Amém? Então, pode trazer para cá, em nome de Jesus. Jesus é você, Jesus é você. Aleluia. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Glória a Deus. Só alguns recadinhos do coração, para que a gente possa ir para casa. Hoje é quinta-feira, depois a gente está de volta, então, domingo pela manhã, às 9 da manhã, no Fortalecendo a Visão, que é lá em Guará. Todos estão sempre super convidados. Eu encorajo você mesmo a ir. Organiza carona. Pensa em estar pelo menos um domingo por mês, se for o caso, para ir lá em Guará. É tão bom, gente. Eu estou lá todo domingo de manhã, claro. É o culto que eu sou pastoreado. Meu pastor José Roberto vai estar ministrando. Então, eu sempre gosto de estar lá e encorajo vocês a estar presente também. Depois, às 18 horas, estamos de volta com o nosso culto da família. Nesse domingo, em especial, o culto de ceia. E aí, sabe, né? Depois do culto, a gente toma um cafezão ali no fundo. Então, não falte, convide pessoas, porque nunca falta nada para esse lugar. Pelo contrário, sempre sobra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa que é importante, as camisetas do povo mais feliz da terra chegou. Aleluia. Então você pode procurar ali a Malu no final do culto, que pode retirar a sua. Tem aqui o Pix da camiseta também, ali, que eles vão colocar ali. E aí você pode fazer isso em dinheiro, você pode fazer isso via Pix. O importante é você saber que a ideia disso foi uma inspiração divina mesmo, né? Que a gente fez essa camiseta para que arrecadasse fundos para o pagamento da placa, que inclusive a gente até já colocou. Então é por isso, tá bom? Beijo no coração. A gente se vê no domingo. Aleluia, vai em paz, não peques mais e cumprimenta aí, pelo menos umas 500 pessoas antes de ir embora. Declara comigo. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Picadeira